Olá, ouvintes do podcast de Viagem Mari pelo Mundo. Sejam bem-vindos a mais um episódio. Eu sou a Andrea e junto com a Mari e a Ana Paula, trazemos dicas, experiências e histórias de viagem para inspirar e ajudar nos seus planos de conhecer o mundo. Olá, ouvintes do podcast. Hoje nós temos como convidada a Ana Carolina, da Bifluency, que conversou com a gente sobre noções básicas de inglês para viagens. Você já passou algum aperto por não entender alguém em um país estrangeiro? Ou então não conseguiu se expressar numa viagem para pedir uma informação ou escolher um prato no restaurante? Então ouça a nossa conversa com a Ana Carolina e confira também os depoimentos de histórias de amigos viajantes. Segundo dados do Catraca Livre, 5% da população brasileira fala inglês e desses 5%, só 1% é fluente em inglês. E o Brasil fica em 60º no ranking de pessoas que conhecem uma segunda língua. O salário também é maior dos que dominam o idioma. Só que hoje a gente não vai falar sobre inglês para trabalho. Hoje a gente vai falar sobre inglês para viagens e por isso que a gente está aqui com a Andrea e a Ana Carolina para conversar um pouquinho sobre esse tema. Tudo bom, Ana Carolina? Tudo bem, 1% só domina essa língua, né? Sobre o inglês para viagem, muito importante porque a pessoa fica perdida, né? Quando ela vai viajar pela primeira vez para o exterior ou pela 10ª vez, né? Ela sempre fica na dúvida do que vai acontecer. E eu acho que não é só perdida, a gente fica também mais vulnerável quando a gente está num país e a gente não fala a língua. A gente acaba pagando mais caro, a gente acaba sendo passado para trás ou apenas se confundindo ali num perrengue e fazendo uma coisa que não precisaria se dominar. E eu acho sempre que tem duas coisas. Uma é dominar a língua e a outra é estar tranquila em falar um pouco, mesmo que seja o mínimo, porque eu vejo que tem gente que fica muito tenso. E tem gente que não sabe nada, mas como não tá tenso, resolve tudo. Como que é a tua experiência, Ana Carolina? Então, eu viajei em 2020, né? Eu fui pra Europa e aí eu já falava inglês, só que ainda eu fiquei com medo da parte da Polícia Federal. E olha que nem tem imigração para entrar na Europa, né? Só que eu falei assim, e agora? O que eu vou fazer? Então eu fiz um guia para eu estudar sobre as possíveis perguntas, para eu estar preparada para responder de bate-pronto, sabe? Para não ficar pensando, porque eu falei, vai saber se ele acha que eu vou ficar aqui? Então eu tenho que saber. E aí eu fui pesquisando em todos os lugares, e aí eu tinha esse guia. Eu usei porque ele me perguntou coisa básica, assim, o que você vai fazer aqui? Quanto tempo você vai ficar aqui? Que ele me parou lá, no caso. Mas eu também comecei a ter interesse nessa questão de se a pessoa for para os Estados Unidos, por exemplo, que já é uma imigração mais pesada e tudo mais, e fazendo um guia para o pessoal usar se eles fossem para lá. E eu também fiz um guia de toda a minha viagem. Então, assim, eu sabia o que falar no restaurante, sabia o que falar se parasse alguém na rua e perguntasse pra pessoa tirar foto minha, porque eu queria não ter aquele receio, sabe? Primeira vez que eu tava viajando pra fora, primeira vez que eu ia conhecer 3 países, então eu tava com muito receio de travar em qualquer momento. E assim, mesmo que você fale, você tem o medo, que nem você havia dito, né? E Ana Carolina, antes de falar como essa sua experiência acabou virando um trabalho, a gente recebeu a participação de alguns colegas e ouvintes do podcast contando como foi a experiência deles viajando com inglês ou sem inglês. A Érica mandou os áudios de como ela se virou arranhando o inglês nas Maldivas e na Inglaterra. Eu me viro super bem. Eu acho que o segredo é você não ter vergonha de não falar o inglês, né? Não ter vergonha. Eu não tenho vergonha, eu tiro onda mesmo, eu dou muita risada, muita risada. Tem uma ideia em Maldivas, que é um lugar bem assim também, cheio de regrinha, né, e tal. Fiz amizade com os garçons, ensinava eles a falar português e me virava. Né? Meu marido fica meio quieto, meio tenso, né? Ele olha assim pra mim, Érica, você é doido? Eu falo, sei lá, cara, se eu sou, eu tô fazendo. Então, em Maldivas a gente ficou num resort que não tinha bicicleta disponível. Eu falei pro gerente, bike! Bike! I like! E eu fiquei insistindo pro gerente, como assim não tem bicicleta? Tem que ter bicicleta. Você acredita que ele emprestou a única bicicleta dele que tinha na ilha, era a dele,
e ele emprestou para eu ficar andando pela ilha e tirar foto. No resort que eu fiquei, não tinha bicicleta, um absurdo. Aí depois fomos para Dubai, pegamos um guia lá que era paquistanês. Olha, hoje eu sei da vida dele inteira. Ele tem nosso WhatsApp, a gente conversa com ele, é muito engraçado. Só fala I like, não fala mais nada. A gente não se entende, mas a gente se gosta. E foi muito tranquilo. Ó, na mesquita, a gente quase foi expulso da mesquita porque porque a gente queria, tirar foto um pouco mais abraçado, né? Aí veio o segurança japonês assim, no, no love, no love, no love. Tudo isso tá lá no meu Instagram, que é Erika Karamaski. A última da vez agora foi a França, que nós ficamos no. O voo foi cancelado em Londres, né? Aí tivemos que passar um dia em Londres. E na hora de sair do aeroporto para ir pro hotel, aí a gente passa pelo Federal. E aí o cara todo sério, né? Um senhor branco, todo sério, fazendo um monte de pergunta e tal. Aí eu tinha que ser séria, né? Então eu não podia ficar brincando, né? Tava tensa, na verdade. E aí eu fui pegar o Google Tradutor. Aí ele foi falar, acho que ele falou rápido e saiu assim: eu gosto dos seus seios. Aí eu olhei, ele olhou, ele, não, no, sorry, no. Aí pegou os passaportes, não perguntou mais nada, nem olhou nossos papéis. Pegou o passaporte, carimbou lá e saímos. Ele ficou vermelho, feito um pimentão, imagina só. Mas foi muito bacana. E no final do ano tem mais por aí, tem mais experiência aí, mais perrengue e mais brincadeira. E é isso. Eu lembro dos stories da Erika cantando música brasileira com motorista paquistanês. E a gente pediu uma contribuição também da Ana Paula, que é aqui do blog, contando como foi a experiência dela no exterior. Oi, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Depende da ocasião que vocês estão ouvindo. E aí é engraçado, né? Quando a gente participa dos podcasts, a gente vai caçando na memória, assim, alguns fatos, algumas ocasiões, e eu fiquei rindo sozinha. A minha primeira experiência, eu estudei inglês, né, na adolescência, e só que foi numa escola de inglês e eu nunca pratiquei, assim, eu nunca fui dessas de ver filme em inglês, eu sempre tive muita dificuldade com inglês, mas eu fiz uma escola, então tinha noção, né, do inglês. E aí eu fui para Nova York a primeira vez, e eu tava com meu namorado na época, e ele já tava lá, ele tava trabalhando, e aí eu lembro que eu cheguei lá sozinha, já em Nova York, com malas e tudo, e deixei uma mala lá rodando na esteira, fui embora, tô emocionada. Enfim, eu lembro que, assim, as pessoas vinham falar comigo muito rápido, né? E aí eu fui calma, assim, respirava, perguntava de novo, 2, 3 vezes, até entender o que a pessoa queria dizer. E assim, também tentando ler os lugares, né? Acho que a gente que viaja muito, assim, já tem algumas coisas que são padrão. Então, mesmo você tá no aeroporto com outra língua, você entende que existe aquele ritual, né? De pegar a mala, de passar pela alfândega, de passar pelo... Enfim, né? Por todos esses processos. Então, foi isso, assim, eu fiquei bem tranquila. Fui entendendo que eu fui construindo na minha mente, né? O que eu entendi, o que eu achava que era e sem medo. E aí eu lembro que meu namorado, eu cheguei, consegui fazer tudo sozinha. Não lembro agora se eu peguei o metrô e tal, só lembro que ele virou e falou assim, ó, eu tô em tal lugar, vem me encontrar em tal lugar. Aí eu lembro que eu saí sozinha em Nova York, tipo, onde fica isso? Apontei pro mapa e o cara, lá, mas eles iam apontando, né? Eu não entendia direito e iam apontando. Então, foi uma junção de mímica com boa vontade, com aquele deslumbramento, né, de estar em outro país. E também, eu não sei, eu não tenho vergonha nem medo. Se eu não conheço a pessoa, se a pessoa não me conhece, assim, eu quero é me comunicar, né? Então, isso me ajudou bastante. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Quero saber a experiência de vocês aí também. Abraço. Então, acho que esse módulo de viagens, a gente pensou na criação dele para que você vá pelo menos preparado para o básico, para você entender e não passar aquela coisa de, você é gringo, você vai pagar mais caro. E também a gente se assusta, assim, às vezes com a pronúncia. E eu lembro que quando a primeira viagem, já no avião,
a aeromoça perguntou, chicken or beef? E era tão rápido, eu falei, o que ela tá perguntando? Assim, aí depois eu fiquei pensando, nossa, tantos anos de inglês e eu não entendi a primeira frase, que era muito simples, né? Aí eu vi que não era falta de conhecimento, era realmente esse impacto, assim, essa tensão, né, de uma pessoa estar falando uma língua estrangeira com a gente. Isso você sente que é a parte mais difícil de trabalhar ou é realmente a memorização das palavras e... Eu acredito que é a parte mais da tensão mesmo. Porque, que nem eu havia dito, é muito difícil. Porque, assim, você sabia falar, eu sabia falar. Só que você fica com medo, porque você não espera. E uma coisa que eu me deparei muito: eu tava num restaurante e o pessoal sempre perguntava o ponto da carne. E eu não fazia ideia, não sabia. Eu fiquei, que é isso, pelo amor de Deus? Que eles estão perguntando o ponto da carne? E aí eu não sabia. E também nesse guia depois eu coloquei o ponto da carne certinho, se você gosta do carne ao ponto, carne bem passada, porque foi essa tensão. Ele perguntava, eu ficava, ué, não tem essa. Eu acho, assim, eu fui muito bem recebida nos países que eu fui, foi muito tranquilo, sabe? Mas muita gente, eu tive relato de amigas e tudo mais que foram, por exemplo, para Londres e falaram que o pessoal não espera você pensar. Então, eu acho que esse módulo de viagem é isso, que você não fique naquela tensão pensando. Você pega a mensagem da pessoa, o que ela falou, e já responde para ela. Porque esse tempo do pensamento te deixa muito tenso. Você fala, não sei falar, não quero mais falar, quero ir embora. Eu ficava preocupada com conta, pedir a conta, ficava, nossa, como que eu vou pedir essa conta? E preocupada com perguntar comida. Eu acho que o comida todo mundo se preocupa. E direção também, né? Tipo, onde eu vou? Onde é tal coisa, o shopping, onde é a estação de trem. Isso foi uma das maiores preocupações, que eu acho que a pessoa tem que estar com isso na cabeça. Localização e comida. Porque o resto você se vira, né? E preço também, né? E a gente contou com a colaboração também de mais um leitor, o Rafael, que contou a experiência dele, deu uma dica muito legal e fez um elogio muito bacana, que eu já agradeço aqui. Olá, tudo bem? Sou Rafael Máximo, sou o leitor do blog da Mari. Acompanhamos as viagens, né, para estarmos aprendendo mais. Uma pessoa muito atenciosa que tem nos ajudado em nossas viagens, tanto para hospedaria, voos, passeios, câmbios. Super recomendo. E eu queria deixar aqui a experiência que nós tivemos nas Ilhas Maldivas, né, onde nós fizemos uma parada em Dubai. Também tivemos um passeio em Mali, na capital. E nós não sabíamos, né, falar inglês, um básico da escola, e chegamos lá, né, Emirados Árabes, uma cultura totalmente diferente, e logo, né, no aeroporto, aquela dificuldade, e nós não sabíamos, né, como agir diante das perguntas ali da recepção do aeroporto, e Deus colocou um anjo na nossa vida, era um brasileiro, e ele foi nos auxiliando, falando, né, que eles estavam pedindo a vacina da febre amarela, que eles estavam pedindo passaporte, todo o procedimento que nós precisávamos. Esse casal que estava do lado da gente ali no guichê do lado nos auxiliou, conseguimos passar. E quando nós estávamos, né, dentro do hotel, a gente usava o Google Tradutor. A gente traduzia, mostrava, ele pegava o celular, traduzia para a gente também. Então foi uma experiência muito bacana que nós tivemos nas Maldivas, e graças a Deus nós conseguimos, né, se virar, nós conseguimos, né, não tem dificuldade, né? Graças a Deus, assim, né, só ter coragem mesmo, porque no final tudo dá certo. Hoje a tecnologia auxilia muito, né? Então, mesmo não sabendo falar inglês, nós usamos o Google, a internet de lá do resort, né, que nós ficamos, no Sentara. Então era maravilhoso também, funcionava perfeitamente. Então nós tínhamos o auxílio do Google, né, o tempo todo. Então esse foi uma experiência maravilhosa que nós tivemos, e o inglês não nos atrapalhou, né? A gente brincava muito em português, né? Claro, eles não entendiam nada, e eles também brincavam, a gente percebia, falando a língua deles, né? Que não era o inglês, era a língua local deles também, mas não foi impedimento para nós passarmos dias maravilhosos nas Maldivas, onde a Mari nos auxiliou, nos ajudou também. Quero agradecer. E quero desejar tudo de melhor para vocês, né? Sigam, porque são dicas valiosas que ajudam muito, muito mesmo
Não, independente do horário, independente do dia, ela está sempre prestativa, nos auxiliando, respondendo da melhor forma possível. Se ela não sabe, ela vai procurar ajuda. Então a gente sempre fica muito bem informado no blog da Mari. Então recomendo, super recomendo. E com certeza logo mais estaremos falando, né, da nossa próxima viagem. E logo mais a gente vai estar falando dessa nossa próxima viagem, tá bom? Fiquem com Deus, que Deus abençoe vocês. Que Deus abençoe Mari. Sucesso, tudo de bom, tudo de melhor. Um grande abraço meu e da minha esposa Áquila. E a Andréia está aqui com a gente também. Andréia, você lembra alguma situação que você passou? A Andréia fala super bem inglês. A primeira vez que eu fui para a Inglaterra, que foi justamente para estudar, para passar essa fase, né, para aprender melhor, a imigração foi uma coisa bem difícil, porque, inclusive, ele queria saber até no que o meu pai trabalhava. Eu era estudante na época, né? E até que meu pai trabalhava para saber como é que eu ia me sustentar ali, porque eu fui para ficar um tempo. Então, foi bem complicado. E Ana, me fala uma coisa, você acha que tem diferença da idade? Porque todo mundo fala, eu já estou muito velha para aprender. E eu acho que não, eu acho que quando a pessoa tem vontade, ela aprende em qualquer idade, né? Você também sente isso quando o pessoal te procura? Sim, assim, realmente, quando o pessoal mais velho me procura, já fala isso. Eu não tenho, tô muito velha, não consigo. Eu acho que não, também eu concordo com você. Eu acho que não. Claro que criança é muito mais fácil pela questão de não tem nada, né? Não trabalha, não tem nada pra fazer em casa. Então eu acho que é questão de tempo, né? Sim, eu acho que vai mais pela gestão do tempo da pessoa, porque a pessoa mais velha, ela vai ter mais responsabilidade, né? Então ela não tem mais aquele tempo de focar. Mas acredito que se a pessoa tem esse objetivo, ela consegue. E a gente teve a participação da Gil, que já viajou tanto e contou uma coisa que eu não sabia. E também deu uma dica muito legal. Bem, eu sou a Gilcimara e eu já viajei em mais de 100 países. E uma das perguntas que eu mais escuto é: nossa, mas você deve falar vários idiomas. Não necessariamente. Até o meu país número 50, eu não falava inglês, eu não era fluente em inglês, eu arranhava, né? Então, não falar outro idioma nunca me impediu de viajar. Claro que, né, ao falar outro idioma, hoje eu falo, as coisas facilitam. Facilita, por exemplo, ter amizades, criar mais vínculos com o local. Mas as coisas básicas, antes, eu usava dicionário, esse tipo de coisa. E agora a tecnologia, ela está muito a favor da gente, né? Seja tradutores pelo celular, e eu acho que muito em breve isso vai evoluir tanto, a ponto que não falar outra língua não vai ser mais um problema prático, né? Eu aprendi inglês no momento que eu fui morar na Índia. Eu passei quase um ano na Índia fazendo trabalho voluntário e lá ou eu aprendia hindi ou eu colocava o meu inglês para melhorar. Então eu aprendi bastante na prática, claro que viajar sempre me ajudou. E morando na Índia foi quando eu realmente aprendi a falar o inglês fluente. Eu administro um grupo de quase 200 mil mulheres no Facebook, que chama Mulheres que Viajam em Mochileiras, e uma das inseguranças é muito relacionado à língua, né? E eu sempre dou dicas. A dica é realmente capricha aí nos aplicativos no celular. Tem muitas aulas online também, que a gente consegue pegar o básico, né? Aulas gratuitas, a tecnologia está super a nosso favor ultimamente. Isso não era assim quando eu comecei há 20 anos. E uma outra dica, dependendo, viajar em grupo, né? Pode ajudar bastante caso você não se sinta segura. Tem profissionais, tem amigos aí que são fluentes em outra língua, então isso também é uma ótima forma de começar. Quem precisar de mais informações, bater um papo, eu tô lá no Instagram Girls Go ou no Encontro Mulheres Viajantes. Essa dica de viajar em grupo, pelo menos na primeira ou nas primeiras viagens, é muito bacana para quem tem muito receio ainda com a língua e viaja com outras pessoas que também não dominam uma língua estrangeira, né? E antes da gente terminar a conversa com a Ana Carolina, o Daniel também contou a experiência dele e relembrou alguns momentos antes dele trabalhar com viagens em Paris. Oi, Mari. Oi, pessoal do Mari pelo Mundo. Sou o Daniel do Dicas de Paris. Bom, eu me viro no inglês, então sempre que aperta em algum país eu me viro no inglês. E quando eu viajei a primeira vez para um país que eu não falava nada da língua,
foi curiosamente para Paris. Nunca parei para pensar nisso, vocês estão me fazendo refletir e lembrar disso, olha. Então eu vim para a França em 2010 para 2011, no Réveillon, frio danado, sem falar um bonjour, nem saber o que era bonjour ou merci. E para mim não fez diferença nenhuma. Eu me virei no inglês e a internet ainda era bem, vamos dizer assim, arcaica e rudimentar, então nem pesquisei em blog nem nada. Vim no mapinha que a gente pega no aeroporto. Ficamos na casa de uma conhecida nossa portuguesa. Mas posso falar para vocês, numa Ásia Trip, aliás, até estreitei os laços com a Mari, né? Porque na época do Snapchat a gente se falava bastante e a gente viajou, se eu não me engano, 35 dias pela Ásia. E aí eu posso dar meu testemunho sobre o Japão, que em muitos lugares eu consegui me virar no inglês. Entretanto, porém, eu no McDonald's, cheguei no McDonald's e falei, pô, os funcionários vão falar inglês, né? E o cara não entendia nada de inglês, nem cheeseburger, hambúrguer. E eu tive que apontar e escolher o menu porque o cara não entendia nada do inglês, nada mesmo. E alguns outros pontos do Japão também, os jovens, não sei se não tem curiosidade, se não tem estímulo do governo japonês, como tem aqui na França, né? O governo francês estimula muito os jovens a aprenderem inglês, porque é uma língua universal, até mesmo o mandarim. Antes da pandemia, muitos cursos ofertados pelo governo, bancados pelo governo mesmo, pro jovem, era até 21 anos, aprender outras línguas, sabe? E é mais ou menos, acho que essa é a minha experiência. Eu posso falar também um pouquinho mais, se vocês quiserem, sobre o que eu escuto de brasileiros que vinham muito à Europa e à França antigamente, de que se não começasse a falar em francês quando entrava num restaurante, era maltratado, e que muitos não admitiam que falasse inglês. Mas isso melhorou muito, principalmente a partir da Copa de 98, quando a França percebeu, depois de uma grande crise que teve aqui na década de 90, a França percebeu a importância do turismo e deu uma guinada e uma virada de mesa, né? Porque o país mais visitado na Europa antes da Copa de 98 era a Itália. E eles conseguiram mudar isso aí. Virou o jogo, né? Vamos dizer assim. Hoje, Paris compete com Londres e fica uma guerra entre os escritórios de turismo das duas cidades para ver quem atrai mais turista todo ano. E graças a Deus o turismo voltou, gente. Mês que vem, volta da França, queda da Bastilha e aí autoestação até outubro. Um beijo, bom fim de semana. É sempre um prazer estar aqui com vocês. E não esqueçam, obviamente, de me seguir no @dicas_de_Paris, ou se botar lá Dicas de Paris, ou com mais seguidores, e tem a minha fotinha na frente da torre, sou eu, Daniel Monsanto. Também temos YouTube, TikTok, e acho que é isso. Vai ter sempre um destino que, mesmo com o inglês avançado, isso não vai ser suficiente, e saber se virar nessas situações é super importante. Ana, conta pra gente como que foi a tua trajetória até chegar a lecionar inglês, que é o que você faz hoje também. Então, a trajetória com o idioma, desde que sou criança, porque eu sempre fui fazer inglês, sempre. E aí eu não gostava, tá? No começo, porque eu achava muito difícil. E aí eu não via sentido. Eu ficava, mas por que eu tenho que ficar fazendo isso, né? Porque meus pais falavam, você vai fazer inglês e é isso. Com, sei lá, uns 14 anos, já não era tão criança assim. E aí depois eu comecei a ver sentido, porque eu queria cursar Relações Internacionais. E assim, não tem como você cursar Relações Internacionais sem falar inglês. E aí eu passei por várias escolas, fiz em todas as escolas possíveis. E eu achei uma professora particular.
E aí, com essa professora particular, me desenvolvi muito, muito, assim. Foi um passo enorme para minha, do meu intermediário pro avançado, sabe? Porque a gente sempre fica lá naquele intermediário, intermediário, intermediário. E aí, ok, fiz com ela. Depois eu parei um tempo o inglês, depois que entrei na faculdade. Só que eu tinha muito contato, né? Por causa da faculdade, os textos todos em inglês. E aí eu comecei a gostar muito da língua. E falar, eu quero ser poliglota, sabe? Eu quero falar várias línguas e é isso. E aí entrou a pandemia e uma amiga minha pediu ajuda com o inglês. Falou assim, ó, preciso do inglês, porque ela estava trabalhando na área de tecnologia e, né, precisa muito do inglês. E eu falei, tá bom, eu posso te ajudar com o inglês, posso te dar aula. E aí começou assim, ela falando, então vamos fazer certinho, você vai me dar aula toda semana, vamos montar um material. E aí eu comecei a gostar muito. Falei, nossa, eu quero fazer isso, eu quero me dedicar a isso. E eu comecei pegando mais alunos, tudo do meu meio, sabe? Tudo amigos próximos, ou filho de amigo, irmã de amigo. E aí foi por indicação. O pessoal começou a falar para outro, e aí teve, pessoal do trabalho de alguma amiga, o trabalho de alguma conhecida, que foi fazendo comigo. Aí hoje em dia, meus alunos, quase ninguém já é mais próximo, sabe? São todos o pessoal indicado mesmo. E aí eu tenho a Natália, né, que ela também é da Bfluence. Ela falou pra mim, por que a gente não faz uma escola online de inglês, realmente, sabe? Monto material, porque era só eu dava aula e eu não conseguia mais pegar aluno. E aí a gente começou com a Bfluence. Você acha que muda muito fazer online ou presencial? Então, eu prefiro online. Depois que teve esse tudo de online, eu prefiro online. Tanto que, assim, eu tô estudando, eu faço espanhol agora também, e eu faço online, eu estudo online, porque eu acho que a mobilidade, né? Primeiro que é muito melhor financeiramente, né? Porque você não precisa gastar. Quando eu fazia inglês pessoalmente, eu gastava com comida, gastava indo pro lugar, gastava ficando lá no lugar. Eu lembro que eu saía de casa às 10 horas da manhã, voltava às 3 da tarde. E agora aqui, eu faço aqui 1h30, 2 horas, tranquila. Financeiramente, gestão do tempo, principalmente o pessoal mais velho, né? Criança, às vezes, prefere que seja presencial, né? Tem ainda essa barreira com criança. Mas tá dando certo. Eu acho que o online veio pra ficar mesmo. E quanto tempo você acha que é importante, assim, que dá uma boa acelerada para esse módulo viagem? Então, nós acreditamos que uns 3 meses antes é o ideal, assim, sabe? Pra você pegar o básico. Porque aí você consegue 1 mês, 2 meses só treinando as palavras, vocabulário, pegar um pouco da gramática pra não ficar só aquelas palavras soltas. E no último mês, fazer um pouco da dinâmica, né? Do encontro, do fingir, né? Aquela coisa. Fazer uma dinâmica de aeroporto, uma dinâmica de restaurante. E depende do tempo da pessoa também. Se for 1 vez por semana, 2 vezes por semana, a gente consegue explorar bem mais. Indicou a Ana Carolina para a gente, foi uma leitora do blog que fez uma viagem, fez o módulo de viagens e indicou para a gente, falou que estava muito contente com esse módulo. Então, a gente chamou a Ana Carolina aqui para conversar, para passar essa dica para outros leitores também, porque é difícil falar, vou viajar, vou me matricular num curso de inglês e começar do zero. Não é uma realidade, né, de todo mundo. E eu acho que destravar é a palavra, né? E essa dinâmica que você falou de aeroporto, de restaurante, é muito legal. A Ana Carolina criou um módulo viagem muito legal, com preço bem acessível, e foi bem bacana conhecer ela, o trabalho dela, e também ter essas referências positivas. E agora, conversando um pouco melhor, a gente entende como que é, e essa dinâmica eu acho que é bem legal, não só para aprender a língua, mas também para destravar. E aí, e depois continuar, né, Ana Carolina? Aprende um pouco, mas depois continua, não continua? Aprende um pouco só para ir lá, viajar, né? Depois volta e faz o curso completo, que é desde o começo, do básico, do intermediário. Porque aí entra nos dados da Cato de que o salário pode aumentar até 61%, quem domina o idioma. Ana, você quer deixar os seus contatos, as suas redes, e a gente também, quem tiver interesse em mais detalhes do módulo ou um desconto, entre em contato que a gente passa todos os dados da Ana Carolina. O Instagram é bi.fluence, né? FLUENCY. E aí pode contatar a gente no Instagram, que a gente entra em contato e volta para a gente conversar sobre. Muito bom.
Não, só agradecer, acho que a ideia é fantástica mesmo, e acho que é uma maneira de começar um contato com a língua, se você não tem, de uma maneira bastante prazerosa, porque você está aprendendo com o objetivo de viajar, e não tem nada melhor do que viajar e conhecer outros lugares, e aí isso internaliza, e eu acho que é muito legal. Bom, espero que vocês tenham gostado. Segue a gente lá no Instagram, @podcast.maripelomundo. Deixe também seu comentário, sua participação. A gente vai amar você interagir com a gente. E para mais dicas, segue o blog maripelomundo.com.br. E para planejamento de viagem também, entre em contato com a gente pelo e-mail maripelomundo@gmail.com. Pensando nos famosos, eu me perdi. Deixa eu ver se a gente encontra Bon Jovi no aeroporto e não consegue nem interagir. Eu lembro que uma vendedora perguntou se eu falei que eu queria um jeans, ela falou Levi. Aí eu, o quê? Levi? Aí ela foi até a Arara e me mostrou as calças leves.